O ano era 1996, em uma pacata cidade do sul de Minas Gerais. Um evento extraordinário estava prestes a abalar as estruturas da ufologia mundial e colocar o Brasil no centro de um dos maiores mistérios de todos os tempos. Esta é a história do ET de Varginha. Tudo começou na madrugada de 20 de janeiro. O que seria uma noite tranquila foi interrompida por relatos de um objeto voador não identificado, sobrevoando a região em baixa altitude e soltando uma fumaça densa. Pouco depois, os radares do CNDACTA, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo Brasileiro, teriam detectado a presença de um objeto voador não identificado. A Força Aérea Brasileira nega oficialmente, mas fontes anônimas da época insistem que caças foram enviados para interceptar o objeto. Horas depois, na manhã daquele mesmo dia, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebeu um chamado peculiar. Moradores da cidade relataram ter visto uma criatura estranha, humanoide, escondida em um terreno baldio. A descrição era surreal. Um humanoide de pele marrom, oleoso, com cerca de 1,5 metro de altura, olhos vermelhos enormes e 3 protuberâncias na cabeça. Os bombeiros supostamente capturaram essa criatura com uma rede e a levaram em uma caixa de madeira. Este seria o primeiro de vários encontros. A história ganha contornos ainda mais dramáticos à tarde. 3 jovens, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, e sua amiga Kátia Xavier, voltavam para casa quando se depararam com uma cena que mudaria suas vidas para sempre. Em um terreno próximo aos trilhos do trem, elas viram uma criatura idêntica à outra descrita pela manhã. Agachada, parecia frágil e assustada. O cheiro no local era forte, descrito como amoníaco. O pânico tomou conta das meninas, que correram para casa e contaram tudo para a mãe. A notícia se espalhou como fogo pela cidade. A movimentação militar em Varginha tornou-se intensa e inexplicável. Caminhões do exército foram vistos circulando pelas ruas, bloqueando acessos e realizando operações sigilosas. Testemunhas afirmam ter visto militares capturando uma segunda criatura, desta vez perto da concessionária da cidade. Esta criatura teria sido levada para o Hospital Regional de Varginha, que teve uma de suas alas isolada. Médicos e enfermeiros com ordens estritas teriam tentado salvar a criatura, que exalava um odor insuportável e acabou morrendo. Deste ponto em diante, o mistério se aprofunda. Os corpos das criaturas, segundo os relatos, foram levados para a Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, uma cidade vizinha. Lá, teriam passado por uma autópsia preliminar antes de serem transportados, em um grande comboio militar, para a Universidade de Campinas. A Unicamp, o renomado médico legista Badam Palhares teria sido o responsável por examinar os corpos. Ele sempre negou veementemente seu envolvimento, mas as especulações persistem. O destino final dos corpos, supostamente foram enviados para os Estados Unidos, em uma operação de total sigilo. Mas a história não termina aí. Um dos eventos mais trágicos e misteriosos ligados ao caso é a morte do policial militar Marco Eli Xerezi. Ele teria participado da captura de uma das criaturas e, segundo sua família, teve contato direto com um ser, sem luvas. Dias depois, Xerezi desenvolveu uma infecção generalizada e misteriosa. Ele foi internado, seu quadro clínico se deteriorou rapidamente e, em menos de um mês, ele faleceu. A causa oficial da morte foi uma infecção bacteriana, mas para os pesquisadores do caso, a ligação com o evento de Varginha é inegável. A família do policial luta até hoje por respostas. Outro fato curioso é o suposto avistamento de criaturas no zoológico de Varginha. Dias após os primeiros eventos, funcionários e visitantes teriam relatado comportamentos estranhos nos animais e a morte inexplicável de vários deles. Coincidência? Para muitos, não. Seria mais uma evidência da presença alienígena na cidade. O governo brasileiro e as Forças Armadas sempre negaram tudo. O inquérito policial militar instaurado para apurar o caso foi concluído afirmando que não havia nada de extraordinário. Segundo a versão oficial, as jovens teriam visto um morador local com problemas mentais, conhecido como Mudinho, agachado sob a chuva. E a grande movimentação militar seria apenas a transferência de material e pessoal entre quartéis. Uma rotina normal. Uma explicação que, para os ufólogos e para as testemunhas, é simplista demais para um evento de tamanha complexidade. Por que as 3 jovens manteriam a mesma história por mais de 2 décadas, mesmo sob pressão e ridicularização? Por que dezenas de testemunhas civis e militares, muitas delas anônimas por medo de represálias, relatariam eventos tão consistentes entre si? Como explicar a morte misteriosa do policial Marco Xerezi? O caso Varginha é um enigma com muitas peças faltando. De um lado, temos a negação oficial e as tentativas de descredibilizar as testemunhas. Do outro, uma quantidade impressionante de relatos, evidências circunstanciais e um mistério que desafia a lógica. A cidade de Varginha abraçou sua fama. Hoje, pontos turísticos com estátuas de alienígenas e até uma caixa d'água em formato de nave espacial marcam o local que ficou conhecido como o
Roswell brasileiro. O que realmente aconteceu em Varginha em janeiro de 1996? Teriam seres de outro mundo realmente visitado a cidade? E se sim, por quê? Onde estão as provas? Onde estão os corpos? O desfecho oficial não satisfaz, e a busca pela verdade continua. O caso permanece aberto, não nos registros militares, mas na mente de todos que olham para o céu e se perguntam: estamos sozinhos? O silêncio das autoridades apenas alimenta a chama do mistério, transformando Varginha em um símbolo eterno da nossa busca por respostas no cosmos. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho em um dos maiores mistérios do Brasil, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima.